Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo, sabe, num material bem interessante chamado Você Ainda Vai Testemunhar. Ele já começa tocando num ponto que, nossa, acho que todo mundo já sentiu, né? Aqueles momentos de angústia total, Aham. sabe? De rezar e parecer que, sei lá, a resposta não vem. Aquele milagre que a gente espera e nada. Pois é, aquela sensação de vazio, né? De frustração mesmo. Exato. E o texto, ele articula bem a pergunta que surge daí. Poxa, será que Deus esqueceu de mim? É bem direto nisso. Mas olha só, ele não para na pergunta, não. Ele logo traz a mensagem principal, sabe? Ancorada numa passagem bíblica para dar uma outra visão. Que é a de João, capítulo 11, versículo 40, né? Isso. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus. Sim. E o material explica o contexto, né? Jesus falando com a Marta um pouquinho antes de ressuscitar o Lázaro. E aí, que tal o contraste que o texto explora, né? Totalmente. Marta ali, focada na pedra, no luto, no que já era, né? No fim da linha, na visão dela. E Jesus, segundo o texto, já antecipando o milagre, vendo outra coisa. Essa diferença de perspectiva é o ponto-chave aqui, parece. Com certeza. E o fascinante é ver como o texto usa isso para construir o argumento dele. Quer dizer, ele faz uma ligação muito direta. Acreditar, ou se creres, é a chave para o resultado, que é verás a glória de Deus. Uma conexão bem forte, né? Bem forte. Simplifica bastante, né? Transforma fé e milagre quase numa relação de causa e efeito. Deixa a mensagem bem assertiva e, para dar mais força para essa ideia, o texto usa uma metáfora poderosa. O nosso Lázaro pessoal. Ah, interessante isso. Como assim? Tipo para representar os nossos sonhos que morreram, sabe? Promessas que a gente acha que foram enterradas, esperanças que, sei lá, parece que não tem mais jeito. Entendi. Torna a coisa universal, né? Todo mundo tem seu Lázaro. Exatamente. E aí vem a afirmação central do material, que Deus, nessa visão, não está preso no nosso tempo, na nossa ideia de que algo é irreversível. Como o texto diz de um jeito bem impactante. O que você considera perdido, ele chama de provisão futura. Forte isso, né? Nossa, muito forte. Peraí, então o foco todo é na persistência da fé. Mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Que a nossa história pessoal não acaba onde a gente pensa. Precisamente. O argumento é esse, que nessa ótica que o texto propõe, o que parece um ponto final pode ser só, digamos, uma pausa antes de uma ressurreição. Uma ressurreição de que exatamente? Pode ser de um projeto, de um relacionamento, da saúde ou até da própria esperança, sabe? A ideia é que Deus, segundo o texto, pode reverter o cenário. Ele não estaria limitado pelo agora. E essa ideia de reversão, de mudança, não é algo frio, conceitual, né? Pelo contrário, o texto parece colocar muita emoção nisso. Sim, sim. Prometendo que, depois da espera, depois de crer, vem o testemunho. Tem essa promessa bem clara de que o luto pode virar outra coisa, o palco para a glória de Deus, como eles chamam. Exato. Essa transformação do cenário é um ponto muito forte na forma como o texto se comunica. E a conclusão meio que amarra tudo isso, sugerindo uma atitude, né? Uma oração de fé, mesmo sem entender tudo. Tipo, Senhor, mesmo sem entender, eu creio e espero o teu agir. Faz sentido. Se a gente liga os pontos, o texto está dizendo que essa postura de acreditar ativamente, mesmo na incerteza, é o que prepara a pessoa para ser testemunha. Não só alguém que espera, mas alguém que vai ver, como Marta viu com Lázaro. Entendi. Então, resumindo o que a gente viu desse material, a essência é um chamado para segurar a fé, firme, como uma forma de resistir às dificuldades, né? Isso. E a promessa é que essa persistência em crer não é à toa, mas pode levar a pessoa a experimentar isso que o texto chama de ver a glória de Deus. Basicamente, o texto defende que a fé muda a forma como a gente encara uma situação difícil, muda a perspectiva. Perfeito. Exato. E isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Que vem da própria lógica do texto. Ele insiste muito nessa sequência, crer para depois ver.
Certo. Então, pensando além do exemplo super dramático da ressurreição de Lázaro que ele usa, o que mais poderia significar esse ver a glória de Deus nas outras tantas dificuldades da vida? Sempre dentro dessa perspectiva que o texto oferece, claro. Onde mais essa glória poderia aparecer seguindo essa linha de raciocínio? Fica aí pra gente refletir, né?